Efésios, 5º capítulo, a partir do verso 22. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. Eu gastei todo o tempo do nosso primeiro momento juntos tentando convencer você de que vale a pena buscarmos, desenvolvermos, construirmos, vivermos um casamento excelente. O casamento excelente nos viabiliza a experiência da vida extraordinária, um poder extraordinário de viver uma vida que faça sentido, um poder extraordinário para desfrutarmos tudo que Deus tem para nós nesse tempo que Ele nos dá aqui. Um poder extraordinário para sermos diferentes, fazermos a diferença e vivermos nessa diferença no mundo. Agora eu quero apresentar para você o que eu vou chamar aqui de caminho para um casamento excelente. Porque se você está convencido comigo de que vale a pena ter um casamento excelente para alcançar e desfrutar esses poderes extraordinários de um casal excelente, a pergunta agora é essa: como chegar lá? Como viver isso? Como, de algum modo, organizar a vida conjugal para que ela seja, de fato, excelente? E aí eu quero propor 5 dicas, 5 conselhos, 5 sugestões, 5 orientações, 5 apontamentos para que você possa começar a moldar o seu relacionamento a partir de hoje. Algumas coisas você já faz, algumas coisas você já vive, outras talvez não. Algumas você vive aquém do desejado, vai poder intensificá-las. Outras você perceberá que vive em plenitude e desejará mantê-las de modo que elas jamais se percam. Enfim, cada um vai olhar para cada um desses conselhos e vai pensar como eles se aplicam à sua própria história, ao seu próprio relacionamento. E a primeira dica que eu quero dar a você nessa noite, para formar um casal excelente, você e seu cônjuge, é: tenham uma referência superior. Diga comigo: tenha uma referência superior. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Nós estamos vivendo num mundo em que a tendência comum é a de nivelarmos tudo por baixo. É um mundo marcado pela mediocridade. O contrário da excelência é mediocridade. A palavra excelência, eu não sei se você sabe, é uma palavra latina. Ela é formada pela conjugação de 2 conceitos no latim. Um é uma preposição e o outro é uma palavra
um substantivo que tem na origem um verbo que indica a ideia de subir, subir uma colina, subir uma montanha. Então, excelente, numa tradução livre, poderia ser aquele que sobe a montanha. Tem a preposição como tirar, sair para fora ou subir, e a ideia de colina, montanha. A palavra mediocridade também é uma palavra latina. E também é uma junção de duas palavras. Uma indica a ideia de meio, metade, mediano, aquilo que é médio. E a outra, na raiz, tem a ideia de rocha ou de pedra. Então, numa tradução igualmente livre, mediocridade seria estar na metade da rocha ou na metade da pedra. Então, a comparação desses dois termos é mais ou menos essa. A pessoa excelente é aquela que está comprometida com o topo, com a manutenção dessa subida, chegar lá. E a pessoa medíocre é a pessoa que para no meio do caminho, que podendo ir mais longe não vai, que podendo chegar mais longe não chega, desiste antes de concluir, abandona a sua trajetória. A Bíblia Sagrada tem muitos problemas com a ideia de mediocridade. A Bíblia Sagrada fala sobre quem põe a mão no arado e olha para trás, sobre quem começa e não termina uma construção, por exemplo, sobre quem assume um compromisso e não o honra. A Bíblia chega a dizer, é melhor você não fazer um voto do que fazê-lo e não cumprir. A ideia de alguém que não vai até onde deveria ir, para a Bíblia Sagrada, é alguma coisa muito grave. Só que no nosso mundo isso é muito comum. As pessoas começam coisas que elas não terminam. Iniciam projetos que elas não levam a cabo. Desistem com facilidade. E as referências são cada vez mais provisórias, efêmeras. É só a gente olhar para o mundo dos famosos, sejam os famosos do mundo em geral, sejam os famosos do nosso contexto mais evangélico. Quanta gente começa bem, mas termina mal. Gente que inicia uma trajetória esplendorosa, mas não demora nada, perde o rumo, perde o caminho. E a nossa sociedade está cada vez com mais dificuldades de ter referências plenas, referências positivas, referências profundas. Lideranças que mantêm casamentos excelentes estão rareando. Esses dias eu estava lendo notícias de internet e aí havia uma notícia sobre um casal de atores de Hollywood que estavam completando incríveis 10 anos de casados. E a matéria fazia um estardalhaço em relação a isso. O repórter chegou a fazer uma entrevista com o homem perguntando o segredo. O segredo de se chegar a 10 anos de casamento. Mas no mundo em que nós vivemos, e sobretudo nesse mundo mais hollywoodiano, 10 anos de casamento realmente parece alguma coisa muito impressionante. Por quê? Porque a régua está baixa. Estamos nivelando por baixo. É por isso que muita gente que faz o mínimo acha que está fazendo muito. Como o sujeito que me disse, minha mulher tem que me valorizar porque eu trabalho pra caramba. Tem que me dar valor porque eu não deixo faltar nada em casa. Tem que reconhecer que eu sou um bom marido porque eu não fico aí em bar. Escuta, meu irmão, se você não fica em bar, louvado seja Deus, mas isso não faz de você uma pessoa excelente. Isso faz de você uma pessoa média. E, ao que me cabe, você não ficar em bar é meio que obrigação cristã. Você não fica de conversa fiada com outras mulheres, não vamos te dar um certificado de boa conduta. Não vou te dar um livro meu de graça.
porque você não usa suas redes sociais para ficar de conversa com ex-namoradas ou com ex-namorados. Isso, ao que me consta, é da obrigação de uma pessoa que tem um mínimo de caráter. O problema é que nós estamos num mundo em que o mínimo já é muito. Olha, vou votar nessa pessoa porque ela é honesta. Gente, honestidade é obrigação, não é um diferencial. Mas num mundo nivelado por baixo, vira diferencial. Olha, esse aqui pelo menos não rouba. Olha que legal. Puxa, que mosquito branco esse. Não rouba. É o mínimo que nós devemos esperar. Uma vez eu disse numa entrevista para um programa de televisão numa cidade onde eu morava, que eu particularmente não votava em candidatos que traíam seus cônjuges, que eram famosos por noitadas, festas. Aí o repórter me perguntou, mas escuta, você não está misturando a vida pessoal com a vida pública? Eu respondi, estou. Porque eu tenho para mim que uma pessoa que não é fiel e leal a quem convive com ela, não vai ser fiel e leal a mim que nem conhece. É uma questão de caráter, não é uma questão de vida pública, vida particular. Mas, num mundo nivelado por baixo, a gente não pode esperar muito de ninguém. Uma vez um sujeito me parou na porta da igreja e falou assim, Marcelo, hoje eu e minha senhora estamos completando 20 anos de casamento. E eu vou lhe dizer uma coisa, nunca traí minha mulher. Só que eu olhei para ele era um pouco diferente. Diferente, sabe? Diferente. Um irmãozão diferente. E eu fiquei pensando assim, mas irmão, alguém alguma vez quis isso com você? Eu sou casado com uma mulher lindíssima. E eu enxergo razoavelmente bem. Eu sei da diferença que há entre nós. Um amigo meu falou assim para mim, Marcelo, como é que você, desse jeito, diferente, conseguiu casar com uma mulher tão linda que nem a Cristiane? Eu falei, rapaz, eu orei muito. E ela orou pouco. Aí ele disse para mim assim, pelo jeito ela não orou nada. Mas aí já foi a maldade dele. Eu tenho consciência que eu sou feio. E que se um dia eu chegar no céu e disser assim, Deus, nunca traí Cristiane, ele vai olhar para mim e dizer assim, no seu caso não é vantagem. É assim, ó, tem uns caras rindo de mim agora aqui, que não tem esse direito. Eu estou vendo daqui que você não pode rir de mim. Eu tenho um amigo que fala assim, você quer saber se você é feio? Aí eu perguntei, como? Pergunte para a sua mãe, com quanto tempo você aprendeu a andar? Falei, por quê? Ele falou, porque criança feia anda rápido. Ninguém pega no colo. Não pega, fica lá. Criança bonita é de colo em colo. A tia diz assim, você já ficou muito com ele, agora é minha vez. Aí eu perguntei para minha mãe, ela falou, olha, com quanto tempo você aprendeu a andar, eu não lembro. Eu sei que com 6 meses você já pegava ônibus. E tem um povo aqui, uns homens aqui, que andaram cedo também. Né? Fazia a própria mamadeira. Tal.
Eu falo que a vantagem de eu ser feio é que eu não dou trabalho. Cristiane me leva numa festa, me põe num canto, eu fico lá. Ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Então, assim, eu não ser um traidor da minha mulher não é uma grande vantagem. Porque a questão não é o quanto você foi protegido de determinadas situações de risco, mas é o quanto você, mesmo em situação de risco, se manteve fiel, leal, firme com seus princípios e valores. Essa é a questão. Porque no mundo nivelado por baixo, a questão é o quanto nós ainda sustentamos aquilo em que nós acreditamos. E é aqui que o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, nos chama a atenção para uma verdade fundamental. Ainda que o mundo esteja se deteriorando, a referência de vocês é superior porque a referência de vocês é Cristo. A minha referência não é o outro que está fazendo tudo errado. Eu não vou chegar para minha mulher e dizer assim, ó, você tem que me dar valor, porque lá no meu trabalho todo mundo trai a esposa, só eu que não. A minha referência não são os caras do meu trabalho, a minha referência é Cristo. Ah, porque na igreja hoje até os crentes estão separando. Ok, a minha referência não são os crentes que estão separando, a minha referência é Cristo. Ó, você fala que eu não deixo você comprar nada, mas ó, tem gente lá na igreja que não compra nem metade do que você compra. Não é sobre o quanto compra ou não compra. A minha referência não são os outros, é Cristo. E à medida em que eu vou tendo a referência de Cristo, eu tenho para mim que eu preciso melhorar muito como marido. E a mulher tem para ela que ela precisa melhorar muito como mulher, porque a nossa referência é o Senhor Jesus. A nossa referência é a relação de Cristo com a igreja. Paulo usa a relação de Cristo com a igreja para falar do casamento. E eu acho isso bárbaro. Porque aí ele rompe com a ideia de que você compara o seu casamento com o casamento do outro. Eu não comparo meu casamento com o casamento de ninguém. Eu comparo meu casamento com o casamento entre Cristo e a igreja. E quando Cristo é a minha referência de marido, a igreja é a referência da esposa de mulher, todos nós somos tomados pela convicção de que precisamos melhorar muito. O que não é ruim, é ótimo. Isso não significa que nós estamos nos depreciando, significa que a nossa referência é superior. E uma referência superior não necessariamente será atingida, mas ela sempre nos chamará para um passo a mais. A questão não é se eu vou chegar no topo da montanha, a questão é que eu não estaciono. Pode ser que eu não chegue no topo, porque essa jornada é a vida toda. Mas ainda que eu não chegue, hoje eu estou a um passo a mais do que ontem. E amanhã eu estarei um passo a mais do que hoje. E assim seguirei até onde Deus me permitir, para a glória dEle. É seguir, é continuar. Referência superior aqui é você olhar não para que em geral está acontecendo, mas para quem é Deus na sua vida, para quem é Deus na nossa vida. Como eu sei quem é Deus na minha vida, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero ser mais feliz com a minha mulher. Eu quero viver experiências mais extraordinárias, porque eu sei quem é Deus na minha vida. Ah, não, tá bom, olha, a maioria dos casais não chega onde nós chegamos. Eu não estou me comparando com a maioria dos casais, eu sei quem é Deus na minha vida. E porque eu sei quem é Deus na minha vida, eu quero mais. Ele é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero mais. Eu desejo mais. Mais de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa. E uma coisa que a gente vai descobrindo é isso, que quanto mais a gente deseja de Deus, mais Deus nos dá. Por isso que eu gosto muito daquela passagem da transformação da água em vinho. Porque o vinho que vem é melhor do que o vinho que foi servido. E o mestre de cerimônias faz esse comentário, ele diz: todo mundo, olha a régua, todo mundo serve primeiro o melhor vinho.
E quando as pessoas já beberam bastante, vem um vinho inferior. Todo mundo faz isso. Essa é a régua. É por esse critério que se mede as coisas. Todo mundo faz isso. Mas vocês deixaram o melhor para o final. Eu digo, todo mundo vive bem no começo e no final arrasta. Nós vamos ser mais felizes no fim do que no começo. Nós vamos vibrar mais no fim do que no começo. O nosso vinho melhor ainda está por vir. O melhor vinho do seu casamento ainda está por vir. Ah, mas a gente vai estar velho. Ah, mas a gente não vai ter o mesmo vigor. O bom é que a felicidade não acompanha os critérios do mundo. A felicidade acompanha os critérios da fé. E quanto mais eu tenho envelhecido ao lado da minha mulher, mais feliz eu tenho me sentido com ela. Tudo fica mais gostoso, a vida sexual fica mais gostosa, os passeios ficam mais gostosos, tudo fica mais leve, tudo fica muito mais prazeroso. O vinho novo é melhor. Então tenha referência superior, não nivele por baixo, não se sinta bem consigo mesmo, a ponto de se acomodar na sua condição. Eu pus na rede social esses dias que viver é como dirigir um carro sem freios na subida. Se você parar de acelerar, ele começa a voltar para trás. Não tem estacionamento. É preciso continuar crescendo. A nossa referência é Cristo. Amém, irmãos? Segundo, vamos aplaudir, porque alguém começou. E aí a gente não deixa a pessoa sozinha. Segundo, fidelidade ao propósito. Diga, fidelidade ao propósito. Quase todo curso de casal faz a gente dar uma relembrada nos votos que a gente fez. Quase todo. E eu acho importante isso. Tem pessoas que não se casaram num contexto mais formal, mas é possível uma lembrança a respeito dos compromissos que estavam previstos naquele momento em que uma relação foi definida em termos de convívio diário. Uma das coisas que todo cristão tem que entender é que o casamento tem um propósito que ultrapassa essa compreensão geral que o mundo tem. Veja, o que a Bíblia nos ensina sobre homem e mulher? Que Deus os criou, mas também que houve um momento em que o homem estava subsistindo solitariamente no contexto da criação. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Você já leu o livro de Gênesis talvez inúmeras vezes. Todo mundo já leu o livro de Gênesis 200 vezes, porque todo mundo já decidiu ler a Bíblia inteira e começou por Gênesis, parou em Levítico. Você já leu Gênesis 30 vezes e Levítico nenhuma. Você lê o capítulo 1 de Gênesis, está lá. Viu Deus que era bom, 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 viu Deus que era muito bom. Quando chega o capítulo 2, pela primeira vez a Bíblia diz, não é bom. Que é um choque. A ideia no ritmo é que você tem um choque com essa declaração. Porque tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom, até que não é bom. E o que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Você sabe, eu sei que tudo que a gente avalia na vida, a gente avalia por comparação. Porque para você dizer que algo é bom ou ruim, você tem que ter uma referência prévia. Eu estou hospedado num hotel. Para eu dizer esse hotel é bom ou esse hotel não é bom, eu tenho que ter experiência com outros hotéis. Se eu nunca fiquei num hotel, eu não sei avaliar. Eu posso dizer, no máximo, gostei ou não gostei, mas não posso dizer é bom ou não é bom. Porque eu tenho que ter uma referência prévia. Para você avaliar um carro, você tem que conhecer vários carros. Senão você não é capaz de fazer uma avaliação. Eu tenho um carro que eu gosto, que é um bom carro, é um carro que eu comprei novo.
Nunca me deu trabalho, mas um dia desse, um amigo que há muito eu não via me ligou e falou: Marcelo, estou na tua cidade, vamos tomar um café, eu passo aí para te pegar. O sujeito enriqueceu nos últimos anos, passou na minha casa com uma BMW último tipo, enorme, lindíssima. Eu entrei, a hora que eu vi aquele painel, falei: rapaz, que carro lindo. Ele falou: aperta esse botão. Eu apertei, o banco começou a fazer massagem em mim. Falei: rapaz, esse carro é top, hein? Tomamos o café, voltamos, ele me deixou em casa, eu passei na garagem, vi meu carro, falei: pff. Nós avaliamos por comparação. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, pergunta: que referência prévia ele está usando? Aí você volta para o capítulo 1 e encontra ali escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ao que tudo indica, Deus não está só. Nós aprendemos pela revelação bíblica que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Em si mesmo ele é uma família. Ele cria o homem para ser sua imagem e semelhança. Ele olha para o homem está sozinho. Ele diz: não é bom. Não é porque o homem está triste. Não é porque o homem está fazendo uma demanda. É porque o propósito pelo qual ele foi criado, naquele momento não pode se cumprir plenamente. O homem solitário não é uma expressão plena da imagem de Deus, porque Deus não é um Deus solitário. Como Deus é em si mesmo uma família, o homem que ele criou precisa ser uma família. Então a decisão de Deus é: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. O que eu quero que você entenda nessa tarde e noite, em nome de Jesus, é que Deus não criou o casamento para te atender. Ele criou o casamento para atender o seu objetivo de ser glorificado. Quando ele criou a mulher, ele decidiu que o homem com ela, gerando, seria uma expressão de quem ele é como Deus. Deus em si mesmo é uma família, quando cria, cria uma família. A família é uma expressão da glória de Deus. E é por isso que a família é tão atacada pelo inimigo. Sujeito solteiro, nunca aconteceu nada de extraordinário na vida dele em termos de tentação. Casou, começa a ser tentado de todo lado. Até os mais diferentes. Nossa, eu devo ter ficado bonito. Não, é o diabo. Corre que é cilada. É o inimigo. Por quê? Porque a sua família incomoda o inimigo. Não estranhe o fato de o mundo conspirar cada vez mais contra a família. Porque a família é uma expressão de quem é Deus. A família vai ser cada vez mais bombardeada. E note, pastor Marcos, pastora Cláudia, a última instituição que ainda luta pela família chama-se igreja. Ninguém mais está lutando pela família. As empresas não lutam pela família. Muito pelo contrário. A dissolução familiar, em algum momento, favorece o lucro de alguém. Na minha casa tem uma geladeira, tem um micro-ondas, tem um sinal de TV a cabo. Se eu e minha mulher nos separarmos, nós vamos precisar de outra geladeira, de outro micro-ondas e de outro sinal de TV a cabo. Se um dia você se separar, se divorciar, alguém lucrará. Você entende isso? Alguém lucrará. Eu acompanho, até como psicanalista, casais em situação de divórcio. Os custos de um divórcio não são baixos. Não são baixos.
para assinar um documento, mesmo num divórcio amigável, que é um contrassenso conceitual de saída, mesmo num divórcio amigável, se assinar um documento é uma fortuna. Fazer tudo que tem que ser feito, providenciar novos documentos. Alguém lucrará se você se separar, se o seu lar desmoronar. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava na igreja que eu pastoreava no estado de São Paulo, e eu tinha ajudado muito um casal para que permanecesse junto, mas no fim eles se desentenderam gravemente, cada um foi para um lado. E aí esse sujeito tinha algum recurso financeiro, ele foi até um desses magazines que vendem de tudo e fez uma compra grande lá. Comprou uma geladeira, comprou uma televisão, comprou um micro-ondas, comprou um fogão pequeno, comprou um jogo de sofá, para mobiliar um apartamento que ele havia alugado. Na semana seguinte, nós tivemos um culto na nossa igreja e eu abri para testemunhos. E uma irmã levantou a mão e veio até a frente. E ela disse assim: irmãos, Deus é bom. Mês passado, último dia do mês, eu estava no meu trabalho desesperada, porque eu não havia batido a minha meta. E eu clamei ao Senhor. E estava para fechar a loja, eu desesperada, entra um servo dele e faz uma compra comigo. Eu bati minha meta, ultrapassei a meta, fechei com a maior vendedora do mês em toda a rede de lojas, o povo começou a aplaudir, eu fiquei assim, ó. Eu entrei em crise naquele dia, porque eu não tinha dúvidas de que ela orou de fato. Eu não tinha dúvidas de que ela creu de fato, eu não tinha dúvidas de que ela pediu de fato, eu não tinha dúvidas de que ela estava grata de fato a Deus, mas eu também não tinha dúvidas de que ela só bateu a meta porque um lar desmoronou. Ela não tem culpa de nada. Que bom que ele comprou com ela e não com alguém que nem a Deus serve. Mas você entende onde eu quero chegar? Não se assombre com o fato de que a família será cada vez mais atacada. As empresas não lutarão pela família, as escolas não lutarão pela família, pelo contrário, estão ensinando muitas vezes coisas que vão frontalmente contra a família. Às vezes nem a família luta pela família. Seu casamento está desmoronando e a família sua e a dele atrapalham ao invés de ajudar. Você não sabe, minha irmã, mas a mãe dele já falou para ele umas 4 vezes, só nos últimos dias, teu lugarzinho aqui em casa está guardado. Porque esse lugarzinho dele na casa da mãe dele está guardado desde que ele casou. Ela ainda tem uma latinha de Toddy no armário para fazer o Toddy dele. Certeza que tem uns caras do Toddy aqui, certeza. Às vezes nem a família luta pela família. Mas louvado seja Deus, a igreja ainda luta pela família. Graças a Deus. Graças a Deus por uma tarde como essa, que nós estamos tentando lutar pela família e pelo núcleo familiar que é o casal. Uma só carne. 2 é melhor do que 1. E na verdade 2 formam 1. 2 é igual a 1, porque essa é a matemática do céu. O que eu quero dizer com tudo isso é, uma vez que você entende que o seu casamento não foi inventado por você e nem foi criado para atender a sua demanda, mas é algo que tem a ver com a glória de Deus, não é só sobre se você está feliz ou não, é sobre se o seu casamento fala sobre quem é Deus. Essa é a questão. Porque eu tenho ouvido muita gente hoje em dia
questionar sobre o que vale num casamento, uma vez que os cônjuges estão de acordo. Tipo, os cônjuges estão de acordo que podemos, eu vou usar uma linguagem um pouquinho mais forte, transar com quantas pessoas quisermos. Os cônjuges estão de acordo. Os cônjuges estão de acordo em fazer coisas do tipo sadomasoquista e sei lá o quê. Os cônjuges estão de acordo em usar palavras e jeitos e gestos ofensivos. Estão de acordo. Então, que mal há? Ora, por mais que os cônjuges estejam de acordo, o casamento não foi feito para eles e por causa deles. Foi feito para a glória de Deus, por causa de Deus. E esse casamento tem que glorificar a Deus. Isso é fidelidade ao propósito. Eu tenho um livro chamado Deus em Pessoa, que é sobre os 10 mandamentos. Eu não o trouxe aqui. Onde eu examino o não adulterarás. A ideia de adulteração na Bíblia se perdeu nos nossos dias porque a gente realmente associa adultério com traição. Mas o mandamento não adulterarás, ele está ligado à etimologia da palavra. E a palavra é essa mesma. Não mude a fórmula original. O que é adulterar uma bebida? Adulterar uma bebida é você colocar na bebida um elemento que não faz parte da composição original dela. Você compra uma garrafa de vinho e aí põe água, põe suco de uva Del Valle para servir mais gente, você adulterou o vinho. Você comprou alguma coisa, uma comida, e foi lá e mudou a composição, você está adulterando. O que é adulterar no casamento conforme a Bíblia? Não é apenas trair, mas é toda vez que você muda a fórmula original, você está adulterando. Porque o casamento não foi feito para ser do seu jeito, o casamento foi feito para ser do jeito de Deus. E esse é o ponto. O casamento foi feito para ser do jeito de Deus. Fidelidade ao propósito é o propósito do casamento. E quem estabelece o propósito do casamento é o Senhor, não sou eu. Terceiro, entrega absoluta. Vamos dizer, entrega absoluta. Porque excelência é isso. Deixa eu contar uma história bíblica para você. Um dia, Elias chama Eliseu para ser seu sucessor e para o acompanhar até o momento em que ele será levado para os céus. O Eliseu vai com ele até o final. O Elias até quer que o Eliseu fique antes do Jordão e passar pelo Jordão sozinho, mas o Eliseu diz, não, eu vou contigo até o final. Quando eles chegam no momento final em que Elias será elevado ao céu, o Elias olha para Eliseu e pergunta, há alguma coisa que eu possa fazer por você antes de eu ir? E o Eliseu dá uma resposta que é sensacional. Ele diz, eu quero porção dobrada do teu espírito. Gente, com todo respeito, ele está falando com Elias, ele não está falando comigo. Porção dobrada do meu espírito é fácil. Agora, Elias fez 7 milagres extraordinários em Israel. Porção dobrada desse espírito, o próprio Elias diz assim, coisa difícil me pediste. Mas se me vires quando eu for tirar de ti, teu pedido terá sido atendido. De repente vem lá um redemoinho, carro de fogo. Elias é tomado, Eliseu vê. Enquanto Elias está subindo, Eliseu diz assim, meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. E o manto de Elias cai, Eliseu o pega, bate nas águas do Jordão e elas se abrem. E é o primeiro milagre que Eliseu faz. Quando Eliseu está morrendo, depois de ter feito um ministério exuberante, ele fez ao todo, até o dia da sua morte, 13 grandes milagres, 13 extraordinários. O rei Jeoás vai visitá-lo. E quando Jeoás vai visitá-lo, Jeoás diz assim, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. A mesma frase, apenas com a mudança verbal,
Eliseu conjugou-a no passado, o Jeoás conjuga no presente. Porque a frase significa o seguinte: você sozinho era um exército, o que Eliseu diz para Elias. E o que o Jeoás está dizendo para Eliseu é: você sozinho é um exército. Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Mesma frase, mesma ideia. E o Eliseu percebe que o Jeoás, por ter mudado o tempo verbal, está ansioso. Porque ele não está, como Eliseu em relação a Elias, se despedindo. Ele está apavorado com a ideia de Eliseu não estar mais presente. Então o Eliseu tenta acalmá-lo. E diz: abra a janela. Ele abre a janela. Atire uma flecha na direção da Síria. Ele atira. Eliseu diz assim: essa é a flecha da vitória. Você vencerá totalmente os arameus em Afec. Só que aí Eliseu diz assim: agora pegue as suas flechas e atire no chão. O Jeoás atira uma, atira duas, atira três. No que ele atira a terceira, ele olha para o Eliseu e diz assim: terminei. O Eliseu pergunta: acabaram-se tuas flechas? Ele diz: não. A Bíblia diz que o Eliseu se indigna. Doente que estava, morrendo que estava, ele se ira. E ele olha para o Jeoás e diz assim: por causa disso, você não vai mais vencer os sírios, você vai vencer 3 vezes e depois não vai mais vencer, porque você devia ter jogado todas as suas flechas. Eu estou dizendo que são flechas de vitória. Você tem que lançar todas e depois pegar o alforje e jogar e ainda pisar em cima. Mas aí você joga 3 e fala: acabei. E veja, os sírios são inimigos de Israel até os dias de hoje. Por causa de um rei que tinha um alforje cheio de flechas e só atirou 3. Quando o Elias pergunta para o Eliseu: como que eu posso te ajudar? O Eliseu quer o dobro. Quando o Eliseu pergunta para Jeoás: como eu posso te ajudar? O Jeoás só vai até a metade. Essa é a diferença da excelência da mediocridade. Quando o Eliseu morre, ele tem 13 grandes milagres protagonizados em Israel. Ele é enterrado. Um dia está tendo um velório, quando as pessoas que estão velando aquele corpo para enterrá-lo veem que os midianitas estão se aproximando e decidem enterrá-lo rápido. Abrem o túmulo que estava Eliseu e jogam o corpo dentro. Quando o corpo bate na ossada de Eliseu, o morto ressuscita. E esse é o 14º milagre de Eliseu. Porque ainda que faltava um, e aos olhos humanos isso não é nada, se você tiver compromisso com excelência, Deus manterá o compromisso dele com você. Não vai faltar nenhum. Não vai faltar nenhum milagre de Deus na sua vida. Então, quando eu falo em entrega absoluta, do marido fazer tudo ao seu alcance pela esposa, a esposa tudo ao seu alcance pelo marido, os pais pelos filhos, é porque Deus honrará isso. O apóstolo Paulo diz isso no texto que nós lemos. Ele diz: como Cristo amou a igreja e se entregou para ela, como a igreja obedece a Cristo e serve a Ele. Ou seja, é uma entrega absoluta. Qual que é o problema nosso, irmãos, com todo respeito? O problema nosso é que a gente fica medindo o que deu e o quanto o outro está devolvendo. Aí um dia alguém me disse assim: Marcelo, eu vou parar, porque não está compensando. Eu faço tudo, mas recebo pouco. Olha, no mundo é muito difícil você dar demais e receber de menos. Mas na fé, se você de fato estiver dando demais e a pessoa estiver dando de menos, tenha certeza que Deus preencherá essa lacuna. Deus completará essa medida. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Não haverá falta. Não haverá falta. Quarto,
Sonhos em comum. Pode pôr o quarto aí. Sonhos em comum. Diga, sonhos em comum. Essa é uma outra marca de casais que estão buscando a excelência. Eles sonham juntos. Eu gosto de uma frase escrita pelo Rubem Alves. Ele diz: quem é rico em sonhos nunca envelhece. Por isso que eu tenho pena dessa geração de jovens que não tem sonhos. Salvo exceções, até porque a exceção não é a regra. Você conversa com um jovem de 18 anos e pergunta para ele quais são os seus sonhos, ele não sabe responder. Eu tenho pacientes de 19, 20, 21 anos, eu pergunto qual é o seu sonho, ele diz: eu não tenho sonhos. Eu vivo o hoje. Quem vive o hoje, inconscientemente está pedindo para não haver amanhã. Aquela filosofia que diz, viva cada dia como se fosse o último, se você a abraçar, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você morrer rápido. Porque imagina você viver cada dia como o último. A intensidade disso. O modo predador como você vai se relacionar com a vida. Se hoje vai ser o último, eu quero desfrutar. Eu não vivo a minha vida como se cada dia fosse o último, eu vivo a minha vida como se cada dia fosse o primeiro. Por quê? Porque mesmo que eu não esteja aqui amanhã, hoje eu quero semear. Eu não sei se eu estaria aqui amanhã, pode ser que hoje seja o último dia. O que mudaria se eu soubesse que amanhã é o meu último dia de fato? Nada. Porque eu estou semeando, a minha vida é semear. A colheita é consequência. Então, cada semente é um sonho que está sendo plantado. Quando você olha para a semente, você vê o fruto que nela está contido, potencialmente existente. Isso é um sonho. Um sonho é uma semente que a gente lança na certeza de que a colheita é consequência. Frase de Martin Luther King Jr. Ainda que eu soubesse que eu vou morrer amanhã, hoje eu plantaria a minha macieira. Ah, mas você não vai comer. Outros comerão. Isso é legado. E importa deixar um legado. Quando a gente tem sonhos, a gente tem compromisso com o legado. Porque os nossos sonhos envolvem nossos filhos, envolvem nossa família. Infelizmente, no mundo de hoje, todo mundo trabalha para deixar herança. É uma correria para deixar herança. Claro, herança é bom. Eu gostaria de ter recebido herança. Eu acho lindo quando alguém recebe herança. Acho mesmo. Esses dias eu atendi um sujeito, ele falou assim: rapaz, meu pai morreu, deixou 12 fazendas para nós. Saiu até uma lágrima do meu olho. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Meu pai e minha mãe são falecidos. Meu pai morreu e deixou dívida. Minha mãe morreu 11 anos depois e deixou dívida também. E quando meu pai morreu, minha mãe ficou muito brava que ele deixou dívida. E aí ela morre e deixa também. Eu cheguei perto do caixão dela e falei assim: bonito, hein? Falou tanto do velho, deixou dívida também. Que dívida meu pai deixou? Um punhado assim de carnezinho da Casa Bahia. Adorava comprar um parcelado. Minha mãe me chamou e falou assim: Marcelo, teu pai deixou esses carnês aqui e você sabe que eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu falei: não, mãe, daqui eu vou resolver com meus irmãos. Sentei com meus irmãos, tenho 2 irmãos, o Luke e o Renê. O Luke é o do meio, o Renê é o mais novo, o Renê é pastor. Aí eu falei: gente, é o seguinte, papai foi, e assim, Luca, você sabe que você era o preferido dele. De modo que eu acho que tudo que era dele devia ser seu. E já pus os carnês assim para ele. Ele olhou para mim e falou: de jeito nenhum. Isso é mentira, o preferido sempre foi o mais novo era o xodó e tal, e já arrastou os carnês para o mais novo. O mais novo pastor olhou para mim e falou assim: Marcelo, você sabe que a Bíblia fala do direito de primogenitura. E já arrastou para mim os carnês. Eu falei: gente, como é que isso aconteceu?
Estava comigo, eu passei para um, passou para outro, agora está comigo de novo. Aí eu olhei para ele e falei assim, vamos rachar em 3? Ele falou, vamos. Foi a divisão de herança mais pacífica da história. Agora esse povo que recebe 12 fazendas, briga na justiça. Por isso que eu tenho falado para alguns empresários do agronegócio, empresários de grandes indústrias, não deixe herança. Mas como? Torra! Torra tudo! Acaba com tudo! Aí um dia eu falei isso na igreja, terminou o culto, vieram uns filhos de um cara muito rico lá e falaram, pastor, retira essa palavra. Meu pai está ameaçando vender tudo e viajar o mundo. Eu falei, deixa ele fazer isso, cambada de carcará. Não vê a hora do pai morrer antes de gastar. Brincadeira à parte, está feio o negócio. Vocês que conhecem gente rica, está feio o negócio. O pessoal recebe 3 fazendas cada um e briga por causa do barco. Recebe 5 fazendas cada um e briga por causa da casa da vovó com os móveis da vovó. Está feio. Por quê? Porque às vezes deixa herança, mas não deixa legado. Meu pai não deixou herança, mas deixou um legado de amor a Deus, de fé, testemunho. Eu e meus irmãos, até hoje falamos do homem de fé que ele era. E como nós queremos ter a fé que ele tinha. Minha mãe, para não deixar meu pai sozinho, deixou umas dívidas também. Eu fui lá no banco fechar a conta dela. Cheguei lá e falei, escuta, eu vim fechar a conta da minha mãe e parece que tem um saldo aí, a gente queria sacar. O sujeito falou assim, pois não, o CPF de sua mãe. Passei o CPF, ele olhou aqui e falou assim. Aí ele fez assim na tela, eu falei, ai meu Deus. Quando ele fez assim na tela, eu falei, não, o diabo está nisso, não é possível. Ele olhou e falou assim, então, mas não tem saldo. Na verdade, tua mãe pegou uns empréstimos e tal, não sei o quê. Olhou para nós e falou assim, vocês devem 4 mil. Eu falei, gente. Olhei para cima e falei, mãe. Mas eu e meus irmãos, a gente se une e fala de como a mãe era amorosa, de como ela era divertida, de como a gente tem saudade dos dois. Porque partiram cedo, pelo menos eu acho que eles foram cedo. O pai com 67, a mãe com 68. E a gente sente muita falta. Porque herança não veio, mas legado é poderoso. Eles sonharam sonhos de Deus. Deixaram para nós valores. Viram em nós a realização dos sonhos deles. Eles não morreram em situação de abundância financeira, mas viram todos os filhos crescerem, se casarem, prosperarem, cada um no seu ramo. E os 3 cuidávamos deles com amor e carinho. Cada um pagava o que podia pagar e nunca faltou nada para nenhum deles. Porque eles sonharam os sonhos de Deus para nós. O sonho do meu pai era ter os filhos crentes, cheios do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor. Esse era o sonho dele. Depois que ele teve o câncer, que foi uma coisa avassaladora na vida dele, eu sentei com ele na cama do quarto dele com a minha mãe e falei, pai, como é que foi para você passar por tudo que você passou? Ele pôs a mão na minha perna e falou, filho, para ver o que Deus fez na vida... Para ver o que Deus fez na vida sua e dos seus irmãos, eu passaria tudo de novo. Meu pai sonhou os sonhos de Deus para nós. Minha mãe sonhou os sonhos de Deus. Minha mãe, toda vez que eu pregava, por exemplo, hoje aqui minha mãe estaria assistindo, ela não perdia uma pregação minha. E depois me escrevia dizendo, filho, continue pregando, nunca pare, você é uma bênção. Não deixe de sonhar. Talvez você morra sem ver alguma coisa acontecer, mas Deus a fará acontecer. Eliseu não estava vivo quando aquele sujeito ressuscitou, mas Deus estava cumprindo todas as suas promessas na vida de Eliseu.
E por último, que é a cereja do bolo. Espiritualidade plena. Diga, espiritualidade plena. Porque é disso que se trata um casal excelente. Bíblia, oração e ministério. Bíblia, oração e ministério. O primeiro ministério é a casa da gente. E depois a gente serve com a casa da gente na igreja da gente. Bíblia, oração e ministério. Servir a Deus com o que se tem, com o que se é, com o que se faz. Eu louvo a Deus porque meus pais eram generosos. Eu vi meu pai vender uma casa e dar o dízimo. Eu vi. Eu vi minha mãe com um cheque especial estourado, separando o dinheiro do dízimo. E o Senhor sempre supriu. Sempre supriu. Eu falo que meus pais deixaram dívida, mas você entendeu, são coisas pequenas. Carnezinho de Casa Bahia, 4 mil de um financiamento que a gente só quitou. Nunca faltou nada na nossa casa. Nunca faltou comida na nossa mesa. Nunca faltou passeio nas férias. Mesmo nos momentos mais difíceis, alguma porta se abria para a gente passear nas férias. Deus tinha cuidados com a família da gente, que hoje eu vejo que eram o carinho de Deus, a expressão do carinho de Deus conosco. Meu pai serviu a vida inteira na igreja, minha mãe também. Meu pai era regente de coral e minha mãe era corista, cantava lindamente. Nós crescemos, os filhos, vendo os meus pais servirem a Deus na igreja, vendo milagres em casa. Eu tinha 15 anos, eu tinha vergonha de ser crente, porque ser crente na década de 80, final de 80, começo de 90, era um pouco constrangedor, não era moda igual é um pouco hoje. Um amigo me viu entrando na igreja no domingo e foi me chacotear na semana na escola. Aí virou aquela confusão sobre igreja, Deus e tudo mais, e de repente alguém olhou para mim e falou assim, tá bom, você está falando aí que não é da igreja, que foi porque seus pais vão, mas deixa eu te perguntar, você acredita em Deus? Aí aquilo me pegou como um choque, assim, foi uma coisa muito forte. Porque eu olhei para ele e falei, acredito. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu já vi milagre. Eu já vi milagre. Eu já vi Deus atender orações do meu pai e da minha mãe. Eu não posso negar isso, entende? Eu não posso negar o que eu vi na minha casa. Eu posso negar a palavra do pastor, eu posso negar o texto escrito, eu posso negar a palestra, eu posso negar o que estão me dizendo, eu não posso negar o que eu vi. Eu não posso negar que Deus fez milagres atendendo a oração do meu pai e da minha mãe. Então, mesmo que eu não quisesse ser crente por uma questão de vida, de escolhas, eu jamais poderia dizer Deus não existe, porque eu vi que Deus é real dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Irmão, irmã, seus filhos precisam ver que Deus é real dentro da sua casa. Ah, mas eu trago ele na igreja todo domingo. Irmão, não caia nessa cilada. Mesmo que você venha na igreja 5 vezes por semana, é um tempo pequeno perto do que o seu filho está vendo acontecer dentro da sua casa. Que o seu filho saiba que Deus é real dentro da sua casa. E tudo vai fazer muita diferença. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Eu quero um casamento excelente. Poder extraordinário para uma vida extraordinária. E eu sei que para ter um casamento excelente é preciso dar passos corajosos. Estabelecer uma referência superior. Ter fidelidade ao propósito. Fazer uma entrega absoluta. Sonhar sonhos em comum. E manter uma espiritualidade que faça sentido. Conhecer a palavra, ter vida de oração, servir ao Senhor. Eu quero tudo isso. E eu sei que tem coisas faltando hoje na minha vida.
eu não vou me ressentir dessas faltas. Eu vou abraçar o desafio de continuar perseguindo essas coisas. A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a todo que bate a porta será aberta. Hoje eu quero orar com casais que desejam um casamento excelente e que vão envidar esforços para ter um casamento excelente. E se você hoje, não estou perguntando do seu cônjuge, não estou perguntando dos seus filhos, estou perguntando sobre você. Se você hoje deseja um casamento excelente e está decidida a partir de hoje buscar excelência na presença de Deus, eu quero orar com você. E eu convido você que deseja tudo isso que nós conversamos hoje, mas deseja profundamente, eu vou convidar você, se você puder, a se ajoelhar aí onde você está, para nós orarmos juntos. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei a história que você tem, eu não sei por onde você passou até chegar aqui, eu não sei do que é que você se ressente, eu não sei que mágoas, rancores você abriga no peito, eu não sei que frustrações você coleciona, eu não sei que decepções você já teve, eu não sei quais foram suas referências e experiências pessoais. O que eu sei é que o Deus em quem nós cremos faz novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Não importa quão triste tenha sido a sua história até aqui, não importa quão difícil tenha sido o seu casamento até aqui, não importa quantas feridas abertas ainda estejam trazendo dor, o Deus em quem nós cremos é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que renova. Hoje, agora, de joelhos, começa um tempo novo na nossa vida. Uma nova fase na nossa história. A boa notícia agora é essa. A boa notícia aqui agora é essa. A melhor fase da sua vida está pela frente. A melhor. Ah, mas já foi bom. A melhor. Ah, mas foi terrível. A melhor fase da sua vida está pela frente. Porque o vinho novo é melhor. Deus tem um vinho novo para nós. Para o mais desesperado, para o mais satisfeito, tem um vinho novo aguardando sobre a mesa. Pai, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos. Que desafio de um casamento excelente. Que desafio de uma vida extraordinária. Nós somos tão pequenos, mas nós não vamos nos apequenar, porque o nosso Deus é grande, e Ele é maior do que tudo que possa nos amedrontar. Nós confiamos em Ti, Pai, e por isso nós nos prostramos diante de Ti, para Te pedirmos, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria e dá-nos fé para vivermos plenamente o que o Senhor tem reservado para nós. Eu quero clamar por cada casal aqui presente, cada família aqui representada, porque cada um aqui prosperará, cada um aqui se alegrará,
Cada um aqui amadurecerá. Cada um aqui viverá tempos extraordinários. Cada um aqui fará diferença. Cada um aqui experimentará milagres. Cada um aqui receberá das tuas mãos tudo aquilo que o Senhor tem para dar. Porque o Senhor é excelente. Nós temos um Deus excelente, que nunca cessa de nos fazer bem, que nunca volta para trás, desanimado e indisposto, que nunca desiste daqueles a quem ama. Obrigado, Senhor, porque não desististes de nós. O Senhor não desistiu de mim, não desistiu dos meus irmãos. O Senhor não desiste do nosso casamento, não desiste da nossa família. Te peço que o Senhor nos abençoe e que ao levantarmos hoje aqui, que ao levantarmos, sejamos novas pessoas, vivendo um tempo novo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.